Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estejam a assistir. Ahm, não tenho aparecido tanto devido aí a muitos afazeres profissionais, mas também é bom, não é? Para não criar grupos, não criar fãs, não criar adeptos, não é? Porque os tolos, não é que se preocupam em criar grupinhos, serem líderes, e não é isso que deseja-se. O que se deseja é que o homem se dissolva na multidão, que seja apenas mais um anónimo, e se tiver que alguém o seguir, que seja pelas suas ações, não é? Que copie as suas ações. Mas depois escreveram lá no livrinho sagrado, não é? Que é ninguém chamais tolos, mas infelizmente temos que chamar tolos a muitos, não é? Mas como na, os orientais chamam muito de tolo, não é? Aquelas pessoas que não se dedicam ao equilíbrio, à evolução, ao autoconhecimento, então depois aqui estes ocidentais ditos de cristãos, não é? Colocaram lá essas palavras ditas pelo mestre, que ninguém chamais tolos, só para confrontar aquelas religiões, né, que lhes dão 10-0 ou 100-0 em modo de vida, em autoconhecimento e num viver mais saudável, mais natural, mais orgânico. Posto isto, então hoje vamos aqui um estudo que, primeiramente para mim, portanto, todos os estudos ou todas as exposições, que assim é mais honesto dizer, primeiramente são para mim e depois são para quem as apanhar, para quem as quiser tomar para eles, portanto, muito bem, mas eu falo sempre primeiro para mim. Então hoje o título da exposição é Definitivamente Desejo Não Desejar. Porque ninguém discute o facto de que é natural ter desejo e que ele tem um papel motivacional na nossa vida. E como em tudo nesta dimensão, há o desejo positivo e o desejo negativo, como ao longo de um ano vos tenho falado. Não é dual, não é dual. É polaridades diferentes da mesma substância, não é? Porque quem inventou, ou quem pregou, ou quem expôs a dualidade, não é? Foram mal interpretados, não é? Porque isso é só um exemplo, não é? Entre o bem e o mal, não é? Entre a luz e as trevas, um exemplo. É um exemplo. Agora, a realidade, não é? A verdade, não é? A física desta dimensão é que não há bom e mau, há positivo e negativo da mesma substância, não é? Ou então, claro, em sentido figurativo, podemos dizer, olha, o Nuno é bom e o Nuno é mau. Ou melhor, o Nuno foi bom e o Nuno foi mau. Entendem? Mas o mais acertado seria dizer a mesma substância ao Nuno agiu positivamente ou o Nuno agiu negativamente. Assim era mais certo. Porque quando se diz, tu és mau, né? É um engano. A pessoa não é má, ela foi má. Pelo menos para a ilusão do outro. Então, mas há uma diferença crucial entre as profundas aspirações que temos ao longo da nossa vida e o desejo negativo, o que não é mais do que uma avidez, um tormento, uma obsessão. O desejo pode assumir formas infinitamente variadas. Podemos desejar um copo de água fresca, alguém que amamos, um momento de paz, a felicidade alheia. Podemos também desejar a nossa própria morte.
O desejo tanto pode nutrir a nossa existência quanto envenená-la. Ele também pode expandir, liberar-se, aprofundar-se até transformar-se em uma aspiração. Aspiração. Aqui é o ponto fundamental que nós devemos aspirar e não desejar, não é? Porque até aspirar o pó, não é? O lixo da casa é algo bem benéfico. E muitos desejam, mas nunca aspiram. Então, liberar-se, aprofundar-se até transformar-se em uma aspiração a de fazer de si mesmo um ser humano melhor. Ora, aí está sempre o que vos tenho exposto, de trabalhar pelo bem dos outros e atingir o despertar espiritual, a tal de iluminação, de novo nascimento. É importante, assim, estabelecer uma distinção entre o desejo negativo, que é essencialmente uma força cega, e a aspiração, desejo positivo, que é precedida por uma motivação e por uma atitude. Se essa motivação é ampla e altruísta, pode ser fonte das maiores qualidades e realizações humanas. Se é estreita e egocêntrica, alimenta as intermináveis preocupações da vida cotidiana, que se seguem umas às outras como ondas, desde o nascimento até à morte. Aqui, morte física na carne, não trazendo nenhuma garantia de satisfação profunda. Quando essa motivação é negativa, pode dar livre curso a destruições devastadoras. Por mais natural que seja o desejo, rapidamente se degenera em veneno mental. Assim se transforma em um imperativo, uma obsessão ou um apego incontrolável. Um desejo como esse é tão mais frustrante e alienador quanto mais estiver em desacordo com a realidade. Fixem bem isto, né? Um desejo, né, como esse, a tal obsessão, o tal apego incontrolável, tanto é mais frustrante e alienador quanto mais estiver em desacordo com a realidade. Mais uma. Sempre, sempre amigos da realidade. Sempre. Eu vejo por mim. Assim que eu deixo de estar no presente, a viver a realidade, pronto. Aí vem. Tudo desaba. Tudo desaba. Tudo. Então, quando estamos obcecados por uma coisa, por uma pessoa, por uma ideia ou ideal, nós construímos erroneamente uma imagem, né? Uma ilusão, como se ela fosse 100% desejável. E possuí-la ou desfrutá-la torna-se uma necessidade absoluta. Entendem bem? Conseguem entender bem o problema todo que vai nas nossas mentes? Pois é. A avidez não causa apenas tormentos e angústias. Essa posse, ou poderíamos até dizer, essa possessão daquilo que desejamos em qualquer situação, só pode ser precária, momentânea e está sob constante ameaça. E também totalmente ilusória. O que os orientais chamam de mara, de ilusão,
de viver na ilusão. Portanto, no sentido de que, em última análise, temos muito pouco controle sobre aquilo que pensamos possuir. Vítima do desejo, como um macaco na floresta, você salta de galho em galho sem jamais encontrar uma fruta. E de vida em vida sem jamais encontrar a paz. Os desejos apresentam diferentes graus de duração e de intensidade. Pois é. Um desejo menor, como o de tomar uma chávena, né, uma xícara de chá, ou um bom banho quente, ou um bom banho frio, pode, na maioria, ou na maior parte das vezes, ser satisfeito com relativa facilidade, sendo frustrado apenas se as condições externas forem muito contrárias. Há ainda desejos como o de ser aprovado em um exame, comprar um carro, uma casa, quando a realização pode apresentar algumas dificuldades possíveis de vencer pela perseverança e engenhosidade. E, finalmente, existe um nível mais básico de desejo, como o de construir uma família, ser feliz na companhia de alguém que escolhemos ou trabalhar com algo de que gostamos. Realizar esses desejos requer muito tempo e a quantidade de vida gerada por eles depende tanto das nossas aspirações mais profundas quanto da orientação que pretendemos dar à nossa vida. Queremos que as nossas ações tragam felicidade para a nossa vida? Ou só buscamos ganhar dinheiro e conseguir um certo status na sociedade? Qual é a nossa prioridade? Estabelecemos com o nosso cônjuge, com o nosso amigo, com o nosso companheiro, uma relação de posse ou de reciprocidade altruísta? Perguntas fundamentais da vida. Qualquer que seja a nossa escolha, participamos todos os dias e em qualquer lugar na dinâmica do desejo. Só sabemos desejar desde nos levantamos até que nos deitamos. E é isso que eu gostaria de quebrar, pelo menos na minha vida. E quem sabe, talvez vocês queiram seguir esse desejo. Em nossos dias, o desejo nunca para de ser alimentado e amplificado pela imprensa, pelo cinema, pela literatura, pela publicidade, sei lá, pelas religiões, por tudo, pela família, pelos amigos, não é? Já agora aqui só um pequeno parênteses, né, sobre a literatura que falei aí hoje com uma querida amiga aí no Facebook, né, ela que dizia, e não só ela, todo o mundo agora manda ler, leiam, leiam, leia, compre um livro, peça um livro, leia, mas leia o quê? Leia muito, a toda a hora, mas o quê? É que por vezes mais vale não ler nada. Atenção, que eu também sou defensor da leitura, né? Mas da boa leitura, da leitura altruísta, da leitura, né, elevada, que nos eleve, que nos equilibre. Né? Não é ler qualquer coisa. E como também lá respondi, pelo menos falo aqui pelo meu país, pelas bibliotecas que frequento, livrarias, 80% no mínimo é lixo completo para mim. Atenção, né? São só, né, os romancezinhos, as filosofias estéreis, né? E por aí vai, né? Portanto, por vezes mais vale contemplar a natureza, olhar as estrelas, a lua, o céu, sei lá, qualquer coisa, um rio, né? Do que estar a ler esse lixo. Né?
Agora, se realmente se ler algo, né, que o motive, né, que o ajude a cuidar da natureza, a educar o ser humano corretamente, né, a se autoconhecer, a se autodominar, né, a ser dono de si próprio, né, a dominar a sua mente, ok, aí então leia, dia e noite, dia e noite. Então continuemos. Ele, né, o desejo, nos faz dependentes da intensidade das nossas emoções por conduzir apenas satisfações de curta duração. Porque o desejo, quanto mais vezes é concretizado, mais força vem. Né? Ou então mais desprezo. Né? Lá está, as polaridades. Então, não. Bem, mas à frente já vamos falar disso. Não temos, por outro lado, nem mesmo tempo de avaliar a medida da frustração que nos advém de todos os desejos irrealizáveis, porque outras solicitações logo chegam para substituí-los. Né? Há tantos desejos, né, que nós desejamos que depois até nos esquecemos deles, né? Porque estavam sempre a chegar, não é? Qual as novidades, não é? Quando eu tinha os meus negócios aí diretamente com o público, era novidades, novidades, não interessa, né? Novidade, tudo, novidade vende. Deixava de ser novidade, já não se vendia. Portanto, vejam bem a mentalidade incrustada, né, na nossa mente. Portanto, distraídos, deixamos sempre para depois esse exame. Está essa reflexão que nunca existe. Como também as ações que poderiam nos trazer um sentimento de plenitude digno desse nome. E o carrossel continua a girar. Por exemplo, em Hong Kong, né, uma das praças, né, nobres da alta finança, né, alguns destes jovens leões do mercado financeiro que dormem até no chão do escritório em sacos de cama, em sacos de dormir, para poder acordar no meio da noite e ligados nos computadores, não é? Os seus tablets, pegar a bolsa de Nova Iorque ainda antes do fechamento dela. Também eles, à sua maneira, tentam ser felizes, mas sem muito sucesso, claro. Um deles confidenciou que vai para a praia uma ou duas vezes por ano e fica olhando para o mar, quase surpreendido, vendo como é belo. Nesses momentos acaba refletindo, finalmente, duas vezes por ano reflete. Como é estranha a minha vida. E, no entanto, lá vou eu de novo na segunda-feira de manhã novamente. Falta de senso de prioridade, falta de coragem. Ficamos grudados, né? Colados na imagem refletida da ilusão, sem usar o tempo livre que nos resta para permitir que das profundezas mais abissais de nós mesmos surja a questão: o que realmente eu quero da minha vida, desta minha curta existência aqui nesta dimensão? Pelo menos desta vez. Uma vez que tenhamos obtido uma resposta, sempre haverá tempo para pensar sobre como conseguir o que se quer, o que se ambiciona, o que se deseja. Né? Mas não é triste e trágico abafar essa questão? E aqui o que se ambiciona, deseja, não é? Realmente o seu eu, né? O tal eu superior, né? O seu tal espírito, né? O que é a sua centelha lhe diz, né? O que ela lhe intui? Essa é a divina aspiração, que geralmente vem de uma inspiração.
Então agora vamos falar um pouquinho do desejo alienante. No caso, o budismo não recomenda a abolição dos desejos simples nem das aspirações essenciais. Como quase todas as religiões, né? Foi só apenas um simples exemplo, né? Mas a obtenção da liberdade no que tange aos desejos escravizadores, aqueles que nos trazem uma multidão de tormentos inúteis. O desejo de alimentar-se quando se tem fome, a aspiração de trabalhar pela paz do mundo, pela conservação da natureza, a sede de conhecimento, o desejo de partilhar a nossa vida com entes queridos, o ânimo que nos incita à libertação do sofrimento, desde que esses desejos não sejam matizados pela avidez e não exijam que obtenhamos aquilo que não pode ser obtido. Todos eles podem contribuir para a nossa satisfação profunda. Quando temos uma coisa, queremos uma segunda, e depois uma terceira, e assim por diante. Como terminará isso? Só a derrota ou o cansaço podem fazer cessar e momentaneamente essa sede de posses, de sensações ou de poder. E como? Né? Como é que funcionam estes mecanismos do desejo? A sede de sensações prazerosas é fácil de instalar-se na mente, já que o prazer é obsequioso, amável e está sempre pronto a oferecer-nos os seus serviços. Quem não gosta do prazer, não é? Ele é atraente, inspira confiança e, com algumas imagens convincentes, consegue afastar qualquer hesitação. O que deveríamos temer é uma oferta tão tentadora, tão generosa, não é? Tão prazerosa. Nada é mais fácil do que tomar o caminho do prazer. Nada. Bilhões, talvez 99% da humanidade quer esse caminho do prazer. E tem mal. Pronto. Como tudo, se calhar há o prazer negativo e o prazer positivo, não é? Continuemos. Mas a exultação desses primeiros passos dura pouco. E logo dá lugar à decepção de nossas expectativas ilusórias, ingênuas e ao sentimento de solidão que acompanha a saciedade dos sentidos. Brutal, não é? Tenho que repetir. É precisamente isto que acontece comigo. Exatamente. Depois, né, daquele prazer ser satisfeito, a exultação desses primeiros passos dura pouco e logo dá lugar à decepção de nossas expectativas. Já expectativas é errado. Agora, expectativas ilusórias, ingênuas e ao sentimento de solidão, né? Até acrescento, de tristeza que acompanha a saciedade dos sentidos. Os prazeres, uma vez satisfeitos, não permanecem, não são acumuláveis, não se conservam e não frutificam. Eles simplesmente desaparecem. Vanish. Não é nada realista esperar que algum dia eles nos tragam uma felicidade duradoura.
um senhor que eu muito admiro, Arthur Schopenhauer, o grande filósofo pessimista, né? Claro, identifico-me com ele, declarou: todo o desejo nasce de uma falta, de um estado ou de uma condição que não nos satisfazem. Portanto, enquanto não for satisfeito, ele é sofrimento. Atenção! O desejo nasce e enquanto não é satisfeito, é um sofrimento. Não é? Tem que concretizar. Mas nenhuma satisfação é duradoura. Ao contrário, sempre é apenas um ponto de partida para novos desejos. Vocês sabem que é perfeitamente verdadeiro, é das tais verdades verdadeiras. Há um desejo, satisfaz o desejo e o que é que acontece? Novo, porque fica novamente o vazio. Em todo o lugar vemos desejos sendo frustrados e impedidos de se realizar de diversas maneiras. Está a continuar, houve aí uma interrupção. Se alguém puder dizer que aí a transmissão está tudo bem, agradecia. Portanto, em todo lugar vemos desejos sendo frustrados e impedidos de se realizar de diversas maneiras. Por toda a parte vemos pessoas lutando por eles, esforçando por eles, e assim eles sempre aparecem como sofrimento. Portanto, se não desejar, não há sofrimento. Isto é a conclusão do estudo. Não há término para o esforço, não há medida e não há fim para o sofrimento. Essa afirmação é verdadeira, mas incompleta. Ela parte do princípio que não podemos escapar do desejo e do sofrimento por ele perpetuado. Mas para superar essa condição, precisamos saber como é que o desejo é criado. Como? A primeira constatação é de que todo o desejo apaixonado, não estamos falando, ou não estou falando aqui de uma sensação primária, como a fome ou a sede, é precedido por um sentimento e uma representação mental. Primeiro, imaginamos, memória, pensamento, seja o que for. E então, aí surge o desejo. A formação dessa imagem pode ser desencadeada por um objeto exterior, a maioria das vezes. Uma forma, um som, uma textura, um cheiro, um gosto, ou seja, pelos sentidos. Ou interior, uma memória, um devaneio. Mesmo que sejamos influenciados por tendências latentes e mesmo que o desejo primariamente sexual esteja inscrito na nossa constituição física, ele não pode se expressar sem uma representação mental. Não surge do nada. Vem sempre da mente. Por isso os estudos passados, as suas memórias, o que anda na sua mente é seu ou foi implantado, foi introduzido? Ele pode ser voluntário, a maioria das vezes, ou aparentemente se impor sobre a nossa imaginação. Pode-se formar lentamente ou tão rápido quanto a luz, subreptício ou abertamente, mas a representação
sempre, sempre precede o desejo ativo, porque o seu objeto deve-se refletir nos nossos pensamentos. Por influência do desejo, consideramos uma dada pessoa como inerentemente desejável e vemos as suas qualidades de maneira exagerada, enquanto minimizamos os seus defeitos. O grande erro. O desejo embeleza os objetos sobre os quais pousa as suas asas de fogo. Escreveu Anatole France. O desejo embeleza os objetos sobre os quais pousa as suas asas de fogo. Essa é aquela linda música, né? Do pássaro de fogo. Não podemos desejar uma sensação se não a considerarmos agradável. Essa é outra dica. Não podemos desejar uma sensação se não a considerarmos agradável. É o contrário, como eu vos exponho, né? Quando se quer combater um vício, né? Um desejo, um apego, tem que ser ao contrário. Portanto, se acha agradável o objeto, né? Tem que passar a achá-lo desagradável. Compreender este processo ajuda-nos a acelerar o diálogo interior que nos permitirá superar o desejo aflitivo. Esse ponto de vista é próximo àquele apresentado pelas ciências cognitivas, as ciências do pensamento. Segundo elas, as emoções são sempre geradas pela cognição e não o contrário. As emoções são sempre geradas pelo pensamento, pela memória e não o contrário. Pensar em uma pessoa, em um objeto atraente, dá origem ao desejo. Pensar no perigo gera o medo, a coragem, ao amor, como eu já vos expus, né? Que o oposto do medo é o amor. Pensar em uma perca, uma perda, provoca tristeza. E pensar que um limite foi transgredido desencadeia a raiva, a justiça, a indignação. Quando sentimos uma dessas emoções, não é muito difícil reconstituir o encadeamento dos pensamentos que conduziu a ela. Portanto, pensamos, emoção e muitas vezes a ação. Não é? Então, por sua parte, outro excelente ser humano, Seligman afirma: há 30 anos, disse ele no seu tempo, a revolução trazida pela psicologia cognitiva derrubou ao mesmo tempo Freud e os behavioristas, pelo menos nos meios académicos. Segundo a teoria freudiana clássica, com efeito, são as emoções que determinam o conteúdo dos pensamentos. Portanto, aqui temos duas teorias totalmente opostas. Uma que diz que primeiro pensamos e depois nos emocionamos. E Freud dizia que era ao contrário. Portanto, primeiro temos as emoções e depois temos o pensamento. Ora, cada um defenda ou interiorize o que mais lhe parecer apropriado. Então, este último ponto de vista talvez seja correto nos casos de crises emocionais. É uma adenda que, à primeira vista, nos parecem irracionais. Nas crises de angústia agudas ou nas fobias graves, que são a expressão de fixações
formadas no passado, as tais memórias. Portanto, talvez então as memórias, aqui neste caso, sejam isso mesmo. E isso não diminui o facto que essas tendências resultem de uma acumulação de imagens e de pensamentos. Geralmente, uma vez que o desejo começou a se estabelecer na mente, por meio das imagens mentais, das ditas memórias a ele ligadas, ou nós o satisfazemos ou o reprimimos. Geralmente é apenas estas duas opções que o ser humano encara. Mas também, como vos tenho exposto, ao longo do último ano, nunca há só duas opções. Há sempre no mínimo 4. Esta, aquela, ambas ou nenhuma. Mas seguindo assim, não é? O primeiro caso representa uma capitulação do autocontrole e o segundo desencadeia um conflito. Ou seja, se nós satisfizermos, né, o tal desejo, né, onde é que está o domínio próprio, o autocontrole? Ser senhores de nós mesmos? Né? O segundo, né, reprimimos, desencadeia um conflito. Como também em estudos passados falei, né? Penso que foi no estudo sobre a luxúria, né? Geralmente os religiosos, né, optam sempre pela segunda, né? Reprimir, reprimir. E o que é que isso faz? Aumentar cada vez mais esse desejo. Então, mas como é que é? Satisfazemos ou reprimimos? Continuamos. Portanto, o segundo desencadeia um conflito, que é reprimir, e o conflito interior criado pela repressão é sempre uma fonte de tormento. Lá está. Há a opção de entregar só o desejo, então. É como dizer, porque tornar tudo tão complicado, não é? Porquê tão complicado? Vamos satisfazer o desejo e não se fala mais nisso, ok? Boa. O problema é que nós nunca nos vamos satisfazer. Jamais. Nunca nos vamos satisfazer. E essa satisfação é um mero adiamento de novos desejos. As imagens mentais vão sendo criadas pelo desejo e ressurgem cada vez com mais rapidez. Né? Cada vez a saciação tem que ser mais rápida, mais profunda, mais impactante. E quanto mais satisfazemos os nossos desejos, mais essas imagens se multiplicam, nos invadem e nos aprisionam. Quanto mais água salgada bebemos, mais sedento ficamos, com mais sede ficamos. O repetido reforço das imagens mentais leva à adição, ao vício, não é? E à dependência, tanto mental quanto física. E quando chegamos a esse ponto, a experiência do desejo é sentida mais como escravidão do que como prazer. E então perdemos a nossa liberdade. Vê bem, onde o tamanho da tragédia e do problema é que tudo começa, né? Saímos das religiões, das igrejas, das famílias, da sociedade, tudo, né? Para a liberdade. E então podemos dar conta dos nossos desejos reprimidos por uma vida. Mas afinal, vamos ver que isso afinal não era grande coisa. Os religiosos diziam reprimam, reprimam. Agora, na liberdade, satisfaçam o desejo. Mas vai dar tudo ao mesmo. E agora? Será que há aqui alguma solução?
Vamos então ver, ou ouvir. Outro exemplo clássico é o da coceira. Queremos instintivamente aliviá-la coçando-nos. E esse coçar é certamente agradável no instante em que o fazemos. Mas a coceira não tarda a voltar, mais irresistível do que nunca. E acabamos por voltar a nos coçar, muitas vezes até sangrar. Confundimos coçar com curar. Quando decidimos não nos coçar mais, apesar do forte anseio que persiste, não é porque a vontade não esteja presente, mas porque aprendemos com a experiência que isso leva à dor e que se deixarmos acalmar o fogo da coceira, o tormento logo cessará, logo passará. Estão a entender? Não se trata de uma repressão doentia, nem de uma questão de moral ou de princípios, mas de uma ação inteligente em que preferimos um bem-estar durável à alternância entre alívio e dor. Trata-se de uma medida prática, baseada na análise e no bom senso. Não foi isso que tivemos aqui no último ano? A analisar, a compreender, a observar, a equilibrar, a evoluir? Ou não? Ou tivemos só a passar aí um bocado com pessoal, não é? Com pensamento fora da Matrix. Um filósofo, neste caso indiano, do século II, eu tento dar aqui, não estou só a tentar mostrar outras religiões, é só para vocês entenderem que o mundo não acaba no cristianismo nem no livro Bíblia. Podia citar também algumas coisas, só que geralmente esse livrinho é como um monte de estrume, onde nasce também plantas lindíssimas, né? Com aroma e cores fantásticas, nascem lá do estrume. Né? Mas se pudermos evitar o estrume, aquele odor um pouco desagradável, né? Melhor ainda. Então, este filósofo indiano chamado Nagarjuna resume este processo. É bom coçar-se quando vem a coceira, mas é melhor quando ela não vem. É bom satisfazermos os nossos desejos, mas é melhor quando estamos livres deles. O principal obstáculo a esta liberdade é a nossa resistência a toda a forma de mudança interior que acarreta esforço, sacrifício, dor. Preferimos declarar corajosamente: quanto a mim, escolhi coçar-me. Coçar-me. É possível tornar-se mais atento à maneira como se formam as imagens mentais e adquirir a compreensão e depois o controle sobre a evolução dessas imagens. É possível. É possível. É possível. Se uns conseguiram, nós também conseguiremos. Né? Só que tem que haver esforço, empenho. A repressão, ou então a satisfação, só acontecerá quando a intensidade do desejo tornar-se tal que seria doloroso insistir em não realizá-lo.
Mas no caso em que as imagens mentais se formem e se desfazem naturalmente, não há nem intensificação, nem repressão do desejo. Como vos tenho exposto, deixem crescer o joio com o trigo, deixem vir as más imagens, deixem vir, mas não as segurem, não as reprimam, não as odeiem. Deem-lhes até as boas-vindas. Olá, má imagem. Olá, má memória. Como estás? Há tempo que não te via. Seja bem-vinda. Aceita uma xícara de chá. Ela vai, porque sente que não tem importância. Agora, quando se reprime, aí sim. Ou então, claro, quando se satisfaz, Uma coisa é convidar uma vez por outra, e outra é deixar entrar dia e noite a toda a hora, mi casa, su casa. À medida que as forças das imagens mentais diminuem, não nos submetemos mais ao desejo. E isso pode ocorrer sem que tenhamos que lançar mão da menor atitude repressiva. Que maravilha! As poucas imagens que ainda surgirem não são mais do que centelhas fugidias no espaço da mente. Bem, vocês já estão a ver, isto nunca mais acaba. É longo sim, mas é necessário, pelo menos para mim. Portanto, quem estiver ocupado, outros a fazer, vê depois, ou então nem vê. Muito bem. Mas, como vos disse, primeiro estou a falar para mim. Mas pronto, quem quiser me seguir, ou seguir a transmissão, é livre. É grátis. Do desejo à obsessão. O desejo obsessivo que costuma acompanhar o amor apaixonado deturpa a afeição, a ternura e a alegria de apreciar e compartilhar a vida com alguém. Sempre o desejo obsessivo, tal apego que eu vos exponho. Ele é o oposto do amor altruísta. Já falaste isso em tempo, pois, mas tem que se falar quantas vezes forem necessárias. Surge de um egocentrismo doentio que acarinha a si mesmo no outro, ou ainda pior, busca construir a própria felicidade às expensas do outro, à custa do outro. Esse tipo de desejo só quer se apropriar das pessoas, escravizá-las, ou dos objetos e das situações que o atraem para ter controle. Considera a atração como uma característica inerente àquela pessoa, cujas qualidades ele amplia, enquanto subestima os defeitos. Claro, por isso, ao início é só paixão, só desejo, não é? Eu amo, eu estou apaixonado. Porquê? Porque só vê as características ilusórias da sua mente, não do outro. Ou pode até ser do outro, né? Mas nunca vê os defeitos, as invirtudes, o lado negativo. E depois, claro, como apaixona, odeia. Claro, paixão, ódio. O desejo, novamente, Anatole France, o desejo embeleza os objetos sobre os quais pousa as suas asas de fogo. Ouçam lá a música Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes, passa publicidade, e vejam lá se não é exatamente o que o desejo faz com cada um de nós. A paixão romântica
é o maior exemplo desse tipo de cegueira. Eis como o dicionário define a paixão. Um dicionário. Um amor poderoso, exclusivo e obsessivo. Poderoso, que aquela paixão queima tudo com as suas asas de fogo. Exclusivo, porque é só dele, o apego, meu, mais ninguém. E obsessivo. Só vê aquilo, mais nada, não existe mais nada, só aquilo. Afetividade violenta que atrapalha o julgamento. Definição de paixão romântica. Um amor poderoso, exclusivo e obsessivo. Afetividade violenta que atrapalha o julgamento. E aqui violenta não quer dizer que tenha que ser agressiva, necessariamente. Mas às vezes, até ela, esta paixão, é alimentada pelo exagero e pela ilusão. E insiste em que as coisas sejam outras diferentes de como realmente são. Ou seja, totalmente desfasado da realidade. Muito longe de ser amigo da realidade. Como uma miragem, não sei se algum de vós já esteve no deserto, como uma miragem, o objeto idealizado é insaciável e fundamentalmente frustrante. Está-se a ver? É ali o oásis, água, água, a morrer de sede, mas nunca é. É uma ilusão óptica, mental. Então é assim. Esta paixão, como uma miragem, o objeto idealizado é insaciável e fundamentalmente frustrante. E então, quando ocorre uma louca paixão sexual, a atração sexual não é patológica, mas também não é uma emoção. É a expressão normal de um desejo, como a fome e a sede. Entendam isso. Entendam isso. Não é paixão. Quando se tem vontade de ter relações sexuais, é como a fome e a sede. É uma expressão normal de um desejo, não é? Desejo comer quando tenho fome, desejo beber quando tenho sede e desejo ter relações quando desejo. Entendem? Portanto, não quer dizer que seja a paixão, isso é outra história. E então confunde-se tudo. Confunde-se tudo. Mesmo assim, ela faz surgir em nós as mais poderosas emoções, porque a sua força deriva dos 5, são 7, mas pronto, dos 5 sentidos, porque os outros já são mais interdimensionais, e então ficamos por aí, né? A tal visão, tato, audição, paladar e olfato. Na ausência da liberdade interior, quando o homem é escravizado interiormente pelos seus desejos, apegos, paixões, expectativas, tudo isso, crenças, dogmas, qualquer experiência sensorial, ou seja, destes 5 sentidos, qualquer um deles, intensa, engendra apegos e nos subjuga cada vez mais. Entendem? É que antes não podíamos dar, liberdade aos nossos sentidos. E agora damos toda a liberdade do mundo aos sentidos. Toda. Toda. Rédea livre. Nem há rédeas. Mas não pode ser. Não pode. Ou não deve. Cada um sabe de si. Mais uma vez vos digo, estou a falar para mim.
Então, ela se parece com o redemoinho de um rio. Essa experiência sensorial, ser apegada aos sentidos, deixar os sentidos decidir por nós. Nós não lhe damos muita atenção. Pensamos que podemos perfeitamente nadar ali sem problemas. Mas quando o turbilhão acelera e fica mais profundo, somos sugados para dentro dele sem nenhuma esperança de resgate. Já a pessoa que consegue manter uma perfeita liberdade interior, né, que se conhece, sabe os seus podres, os seus defeitos, os seus vícios, as suas invirtudes, as suas negatividades, né, sabe no que é que se vai meter. Ele sabe, porque se conhece. E então sabe os remoinhos, sabe as correntes, sabe as marés, conhece o rio como a palma da mão. Ou melhor, muitos nem conhecem a palma da mão, claro está. Isso é bruxaria. Portanto, já a pessoa consegue manter uma perfeita liberdade interior, que tem autoconhecimento, experimenta todas essas sensações, porque não vive, todos os mestres, os messias, os cristos, todos eles sentiam tudo igual. Tudo igual. Sentiam, mas conheciam-se. E então, a pessoa consegue manter uma perfeita liberdade interior e experimenta todas essas sensações, mas na simplicidade do momento presente. Estão no presente, não estão nas ilusões da memória, não estão nas expectativas, nos apegos, nos desejos, não, estão presentes. Presentes. Eu estou aqui sentado, a ler, estou aqui presente. E estou no momento presente. Mas há uns que até a ler, até aqui, estão no outro lado. Entram no carro, conduzem 30 quilómetros. Onde é que eu andei? Como é que eu cheguei aqui? Não são amigos da realidade. E então todos estes problemas passam por causa de não estarem no momento presente. A tal meditação é estar no momento presente. Não é estar não. É estar no momento presente, como façam todos os rituais. O ritual do banho, da alimentação, de vestir, de sentar, meditar. Tudo tem o seu tempo. Tem que chegar ali, não vou a correr, sai com tempo, vou devagar, vejo até as mudanças que coloco no carro, os buracos, a estrada, a prioridade, com tempo, com ordem, com pensamento, senhor de si mesmo. Portanto, quem está na simplicidade do momento presente, com o deleite de uma mente livre de apegos e de expectativas, logo de desejos, O desejo obsessivo é reflexo da intensidade e da frequência das imagens mentais que o desencadeiam. Esta é a frase, se calhar, chave de todo o estudo. O desejo obsessivo é reflexo da intensidade e da frequência das imagens mentais que o desencadeiam. Por isso vos dizia há pouco, cuidado com o que leem, com o que ouvem, com o que assistem, com o que pensam, claro. Porque, claro, está sempre a pensar. Está apaixonado. E agora? Vai ouvir uma música, não é? Romântica, vai ver um filme romântico, vai ler um romance. Claro que a pessoa vai estar sempre desejosa do outro, da outra, de seja o que for.
Eu queria aquele último automóvel descapotável, vê todo, assiste a todas as revisões, compra as revistas, vai buscar o catálogo. Como é que não há de desejar aquilo? Entende-se? Portanto, o desejo obsessivo é reflexo da intensidade e da frequência das imagens mentais que o desencadeiam. Como um disco riscado fica repetindo o mesmo leitmotiv. Sempre, sempre ali. Né? Já não se lembram, se calhar, muitos de vocês nem sabem o que é um giradiscos, né? Mas às vezes ficava ali. Né? Eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Ficava assim horas, até irmos lá, né? Ou dar um toquinho na agulha para começar. É uma polarização do universo mental, como sempre vos exponho, polarização, positivo, negativo. Uma perda de fluidez que prejudica a liberdade interior. Não se consegue ter liberdade interior com desejos, com apegos, com expectativas. É impossível viver. É impossível viver. Impossível. Não dá. É a pior prisão. Você pode sair de todos os sistemas, das matrixes, enquanto não sair da matrix do desejo, do apego, da expectativa, é sempre prisioneiro. Sempre. Um poeta escreveu um dia: este amante desprezado que se contorce sobre a cama em vez de dormir e que medita sobre vinganças terríveis. O que sobraria da sua ferida se ele não pensasse mais sobre o passado e sobre o futuro? Este ambicioso, ferido no coração por um fracasso, onde procurará ele a sua dor, senão em um passado que ressuscita e em um futuro que inventa? É isto. Isto é. Estamos sempre, através das nossas memórias, a ressuscitar o nosso passado e sempre a inventar o futuro, né? Porque entende-se mal até a lei da física, né? Temos que criar a nossa própria realidade, mas não pode ser distorcida, desfasada da realidade que nos vá aprisionar. Estas obsessões tornam-se muito dolorosas quando não atendidas e vão ficando cada vez mais fortes quando o são. Dói se não fizer. Faz mais forte, mais doloroso até ser a escravidão total. Escravidão total. Quanto mais se cede ao desejo, mais desejos tem, mais forte é o desejo, mais difícil é de saciar o desejo e menos prazer, cada vez menos prazer. Então tem que ser mais forte. Não é? Aumenta a dose, aumenta aí. Sai mais um. O universo da obsessão é um mundo onde a urgência se vincula à impotência. Escrevam aí no post-it. O universo da obsessão, da paixão, do desejo, é um mundo onde a urgência se vincula à impotência. Ele só deseja urgente. É para ontem! É para ontem! Mas é impossível atender. É impossível. Somos pegos, presos por uma engrenagem de tendências e pulsões que conferem à obsessão um caráter lancinante.
outra das suas características é a insatisfação fundamental que ela suscita. Sempre insatisfeito, sempre insatisfeito, sempre insatisfeito. Nada de gratidão. Ela não conhece nem a alegria e muito menos a plenitude ou a realização. Não poderia ser de outra maneira, já que aquele que é vítima da obsessão insiste em buscar alívio exatamente naquelas situações que são as causas do seu tormento. É assim que acontece. Aquele é o tormento, mas eu vou buscar alívio ao tormento. O dependente de drogas reforça a sua dependência. O alcoólatra bebe até chegar ao delírio. E o amante desprezado olha para a foto da sua amada todo dia. A obsessão gera um estado de sofrimento crónico e de ansiedade, as quais se somam, por sua vez, o desejo e a repulsa, a insaciabilidade e a exaustão. Na verdade, ela é um adendo às causas do sofrimento. Estudos indicam que diferentes regiões do cérebro e diferentes circuitos neurais estão em ação quando queremos alguma coisa e quando gostamos dela. Perdão. Isso nos ajuda a compreender pelo qual, quando nos acostumamos a sentir certos desejos, tornamos-nos dependentes deles e continuamos a sentir a necessidade de satisfazê-los, mesmo quando já não gostamos do sentimento que provocam. É verdade ou não é verdade? Chegamos ao ponto de desejar sem gostar, desejar sem amar. Aí é que está o problema. É porque não é com amor. E tudo o que não é feito com amor, o que é que é? O que é que serve? Para quê? Só para satisfazer o ego. Mais nada. Me pergunta, então, mas os parceiros? Mas pode-se ter vários parceiros. Mas o que interessa é o amor. É capaz de amar vários. É capaz de amar? Ou é só para satisfação do desejo? Põe os outros à frente? Não é fácil. Não é fácil. Entendem o problema? A dimensão do problema? A responsabilidade? No entanto, podemos querer ser livres da obsessão que machuca, porque nos compele a desejar aquilo que já não nos agrada mais. Podemos também amar alguma coisa ou alguém sem a necessidade de desejá-los. Podemos também amar alguma coisa ou alguém sem a necessidade de desejá-los. Aqui é que está o confronto total. Ocidente, Oriente, né? Positivo, negativo. Né? As polaridades estão aqui. Né? É que tem que haver um sentimento de posse. Esta cultura, esta sociedade, só amo se for meu. Se for meu e de outrem, já não amo, já não é comigo. Né? Tudo é só meu. É meu ou já não é meu? É este o problema.
É este o problema. Não há necessidade de apego, nem de desejo. Basta amar e depois logo se vê. Primeiro é o amor e depois logo se vê como é que corre. Pesquisadores implantaram em determinada região do cérebro de ratos elétrodos que produziam sensações de prazer quando estimulados. Pronto, me perdoem os defensores dos animais, que eu também me incluo, mas foi aqui uma pesquisa. Realmente não é nada de prazeroso, mas foi isto que aconteceu. Então introduziram, implantaram cirurgicamente numa região do cérebro de um ratinho elétrodos que produziam sensações de prazer quando estimulados. Carregavam num botãozinho, né? Já vão ver, não eram? Os ratos descobriram que podiam aumentar a intensidade do prazer ao apoiar os elétrodos em uma barra. Tinha lá uma barrinha e então eles iam lá e a sensação do prazer era tão intensa que eles logo abandonaram todas as outras atividades, mesmo as mais básicas, da alimentação e do sexo. Sim. Atividade básica, o sexo. A busca dessa sensação transformou-se em uma sede insaciável, uma necessidade, uma ilusão de uma necessidade incontrolável. E os ratinhos pressionaram a barra até caírem mortos de exaustão. Compreendem bem o problema de satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos, aumentar o prazer acima de tudo. Mesmo a terminar, falta pouquinho. Desejo, amor e apego. Como distinguir entre o amor verdadeiro e o apego possessivo? Mas não, tu já disseste isso? Pois já. Mas quantos ouviram? Quantos ouviram? E quantos falam comigo que ouviram, mas continua? Como distinguir entre o amor verdadeiro e o apego possessivo? É a parte mais importante do estudo. O amor altruísta pode ser comparado ao som puro que vem de um copo de cristal. E o apego ao dedo que, ao tocar a beira do copo, abafa esse som. Ou seja, o amor altruísta pode ser comparado ao som puro. Não sei se já experimentaram. Um copo de cristal faz... E o apego é o dedo que se apega a esse copo que abafa o som. Ser desapegado não significa que amamos menos a pessoa. Mas claro que é difícil. Claro que é difícil. Porque a pessoa, qualquer uma, pensa, ele não é apegado a mim, não me ama. Está tudo doente, é uma sociedade doente. E vocês próprios incentivam ainda mais. Passado quase um ano, ainda não se distingue o apego do amor altruísta. Como é possível? Não sei. Melhor, sei. Ser desapegado não significa que amemos menos a pessoa, mas que não estamos centrados no amor por nós mesmos, nos escondendo no amor que dizemos sentir pelo outro. Porque geralmente a pessoa apegada, ela é um egoísta.
mas pensa que o outro, não é? O outro pensa que ele a ama, mas não, é só apegado porque o outro é que lhe vai dar o amor que ele não se consegue dar a ele próprio. O amor altruísta é a alegria de compartilhar da vida daqueles que estão à nossa volta. Os nossos familiares, amigos, companheiros, a nossa esposa, o marido. Contribuir para a felicidade deles. Felicidade deles. Se você está a entristecer, aqui neste caso o próprio, não está a amar. Se você entristecer o seu próprio, não está a amar. Adenda. PS. Postscriptum. A não ser que tenha que apontar as verdades que ele está enganado. Aí tem que se dizer, olha, isso aí não é o melhor para ti, pelo menos do meu ponto de vista. Pode ficar triste. Imagina, a esposa faz um jantar tão maravilhoso, não é? E o marido, ao final, arrota ali. Né? Sinal que adorei, que amei esta janta. E a esposa fica horrorizada, não é? Com aquele labrego, mas ele acha que assim que mostrou, então tem que ser, olha, meu amor, quando tu arrotas fica muito mal. Então, mas eu estou a arrotar para dizer que amei, que me soube mesmo bem, que me fez, mas não é assim. Vai entristecer, mas tem que ser, tem que dizer. E isto é o mínimo. Em vez de ficarmos apegados ao outro, temos que ter em mente a felicidade dele. Em vez de esperar que ele nos traga alguma gratificação, podemos receber o seu amor recíproco com alegria. E depois podemos ir ampliando e estendendo esse amor. É preciso ser capaz de amar todas as pessoas incondicionalmente? Amar um inimigo? Isso é pedir demais? Aquela frasezinha é pedir demais ou não? Ou nunca se entendeu? Esse empreendimento pode parecer impossível, mas baseia-se em uma observação muito simples. A de que todos os seres, sem exceção, querem evitar o sofrimento e conhecer a felicidade. O amor altruísta genuíno, aí sim, é o desejo positivo de que isso possa se realizar. Se o amor que oferecemos depende do modo como somos tratados, nunca seremos capazes de amar o nosso inimigo. Agora, no entanto, é certamente possível ter a esperança de que ele pare de sofrer e seja feliz. Como conciliar esse amor incondicional e imparcial com o fato de que temos na nossa existência relações preferenciais com certas pessoas? Tomemos o Sol como exemplo. Ele brilha para todos com o mesmo calor e a mesma claridade, em todas as direções. Mas há seres que por diversas razões se encontram mais perto dele e que por isso recebem mais calor. Mas em nenhum momento essa situação privilegiada é uma exclusão. Apesar das limitações inerentes a qualquer metáfora, compreendemos que é possível gerar em si mesmo uma bondade positiva, a partir da qual chegamos a olhar para todos os seres como se fossem
pais, mães, irmãos, irmãs ou filhos. Esta é linda. No Nepal, lá está. Agora é budista. O irmão Nuno virou budista. Não é, virou. É a realidade. Né? Quando eu vos vou ler proximamente certos trechos, né, de livros sagrados, né, do Oriente, com séculos e séculos antes desse infame livro Bíblia, né, vocês vão ver. Está lá tudo. Está lá tudo. Ah, mas isso foi porque os demónios vão no tempo, copiaram. No Nepal, por exemplo, chamamos qualquer mulher mais velha do que nós de grande irmã e a mulher mais nova de pequena irmã. Então imaginemos, né, se aquela senhora, né, assim mais madura que nós, não é? Mas que tem um certo impacto, ou aquele senhor, tanto faz o sexo, não é? Se nós acharmos que era nossa irmã, se calhar os nossos desejos, as nossas imaginações diminuíam um pouco. Ou não, dependendo do caso, não é? Se acharmos que outra é nossa mãe, nossa avó, nossa filha, nosso pai, nosso tio. Se tudo isso, que esse erro monumental dessa família ocidental, que em tempo oportuno haveremos de falar sobre, né? Porque senão aí sim é que vou falar totalmente sozinho. Né? Mas agora se considerássemos todos, aqui o vizinho, meu irmão, mais velha, minha mãe, meu avô, minha tia, minha avó, minha filha, meu filho, em vez de ser só a nossa família, aí o mundo não tinha como não se amar, como não se respeitar, como ser totalmente diferente. Mas não, só a minha família. Pátria, Deus, pátria e família. O cúmulo da Matrix, né? O cúmulo da Matrix é esse: Deus, pátria e família. É a pior calamidade que caiu sobre a sociedade, principalmente a ocidental. Outro estudo, poucas linhas, 2 minutos. Essa bondade aberta, altruísta e atenciosa, longe de diminuir o amor que sentimos por aqueles que nos são mais próximos, só o faz aumentar, aprofundar-se e ficar ainda mais belo, se considerássemos tudo isso. Uns dias, então vamos considerar todas minhas esposas, todos meus esposos, né? E por que não? Consegue amar assim todas? Todos? Então, força. Né? Não consegue? Então esqueça. É normal que os efeitos do nosso amor envolvam mais determinadas pessoas do que outras. No entanto, não há razão para que uma relação especial que temos com um amigo, com uma amiga, com um companheiro, limite o amor e a compaixão que sentimos por todas as pessoas. É esse o problema da família. É que ele perdoa coisas ao filho que não perdoa as coisas ao filho dos outros. Perdoa coisas ao esposo que não perdoa aos esposos dos outros. Perdoa as coisas aos pais que não perdoa aos pais dos outros. Entendem? Mas somos todos uns. Essa essência primordial que vocês chamam do Criador está em todos. Ama todos de igual. Por isso você está a errar quando ama mais uns do que outros. Ah, mas isso é impossível. Talvez seja, siga. A essa limitação, quando surge, damos o nome de apego. Apego é gostar mais de uns do que de outros.
é desejar mais uns do que outros. Mas é impossível, não é impossível. Não é impossível. Porque já muitos conseguiram. Portanto, não é impossível. É difícil. Custa. Dá muito trabalho. Uma vida inteira entregue a... Sim. O apego é nocivo na medida em que, sem propósito algum, restringe o campo da ação do amor altruísta. Sem propósito algum, quer dizer, é o egoísmo puro. É como se o sol deixasse de brilhar em todas as direções e se reduzisse só a um estreito feixe de luz. Tudo na escuridão, só aquele foco da minha paixão é que leva a luz solar. O apego é a fonte de sofrimento, porque o amor egoísta se bate contra as barreiras que ele mesmo levantou. Como falámos no estudo todo. Nós é que fazemos, abrimos a cova, caímos lá e ainda conseguimos a proeza de nos taparmos completamente. A verdade é que o desejo possessivo e exclusivista, a obsessão e o ciúme só têm sentido no universo fechado do apego. O amor altruísta é a expressão da natureza humana, quando essa natureza não é viciada, obscurecida e distorcida pelas manipulações do ego. O amor altruísta abre uma porta interior que torna inoperante o sentido de importância de si mesmo e, portanto, também o medo desaparece. Ele nos permite dar alegremente e receber com gratidão. Digam lá que não estão gratos de eu me acabar com esta exposição. Não é? Muito bem. Para mim foi bem útil. Claro que não é assim, né? Mas é possível. Com esforço, com dor, com desapego, com autoconhecimento. Né? Conheça os seus limites. Conheça os seus limites e não passe, não transgrida os seus limites. Delimite acerca, este é os meus limites. Ah, mas eu não tenho limites, isso era de antes, agora ninguém me priva de nada. Você é que escolhe, a escolha é a sua. Eu deixei crescer o meu joio com o meu trigo. Dei asas a tudo e mais alguma coisa. A maioria na mente. Mas nunca se esqueçam, na mente é que conta. A ação, por vezes, conta menos que a mente. Na mente é tudo. Asa tudo. E o resultado foi embaraçante, confrangedor, nostálgico, melancólico, triste, depressivo, inquietante, intranquilo. Portanto, conheça os seus limites. Se os seus limites forem amplos, muito bem. Siga. Se forem curtinhos, tem que cingir a eles. Não é? Uma coisa é sentir e outra coisa é agarrar-se ao sentimento, à emoção, ao pensamento e depois partir para a ação. É diferente. Ele está aí, mas deixe-o ir. Resista, domina-se. Mas resiste, mas como falámos. Não é resistir de andar abrasado, como está lá no livrinho. Não. Conheça-se. É impossível. Então ceda e depois vai ver. Há o tal clichê, não é pelo amor, é pela dor. Pronto. Ok? Acho que já falámos tudo.
Até à próxima. Vou prometer, né, vir mais vezes, né, porque realmente ainda há muito para desconstruir, muito. Eu pensava que passado um ano estávamos muito bem, mas não é fácil. Então, até à próxima, amei estar convosco. Beijinhos. Até um dia destes.